neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. É aí quando o inimigo entra em quase todo amigo que você possui. De sentir o teu perdão, pois sozinho eu não consigo perdoar. Tu que sondas o meu coração, Senhor, sabes, pois, que ainda não sei amar.
São Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 8, diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque fomos sobremaneira gravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Que até da vida desesperamos. Ouvintes, a dimensão humana é sujeita realmente ao espaço, à matéria e ao tempo. Por isso, é insegura. Tudo que é sujeito ao espaço, ao tempo e à matéria é efêmero. Isto quer dizer, é passageiro. Agora, considerando pelo lado espiritual, nós podemos gozar de uma estabilidade que não é efêmera. Isto quer dizer que não é passageira. Daí a razão pela qual Deus se ocupou em nos deixar esta Bíblia Sagrada. O livro que foi mais perseguido por Satanás nessa terra prevaleceu, venceu, e, por fim, foi traduzido na era do homem em todas as línguas, idiomas, dialetos, de forma tal que o mundo se encontra inexcusável diante de Deus. É indubitável, é incontestável de que a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Sendo a palavra de Deus, não é efêmera, não é passageira, portanto. Como Jesus afirmou: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir, dando o verdadeiro significado do Logos, que quer dizer realmente a palavra, o Verbo de Deus. Jesus Cristo se encarnou. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, a palavra. Então, Jesus Cristo é esta palavra. Agora, pensemos nisto. Jesus esteve com tantas pessoas, e tantas pessoas estiveram com Jesus, mas aquilo não significou nada para aquelas pessoas, a não ser condenação eterna, expectação, peso, juízo, porque estiveram tão perto de Jesus Cristo. Dois ladrões à mesma distância de Cristo. O da esquerda representando uma classe da humanidade, o da direita representando a outra classe. Isto é, a classe que esteve perto de Jesus e reconheceu a sua miséria, a sua desgraça, e pôde ver em Jesus Cristo um rei. E disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Isso depois de reconhecer que seus feitos, seus atos, o colocaram na cruz, mas que Jesus Cristo não merecia aquilo. Agora, o outro lado, você já sabe qual é o comportamento dele. Ele está aí, ele está aqui, no nosso meio, tão crucificado quanto o outro. O mundo não tem paz, o mundo está amarrado, os governos estão amarrados, promessas, de vez em quando surge um novo salvador da pátria. Logo tão cedo o povo vai se decepcionando. Não há solução para o mundo. Não se trata de pessimismo, mas sim de revelação, de conhecer o tempo e a hora, de apocalipse. Se trata de realidade. O profeta desta era pregou uma mensagem com o título A Queda do Mundo. E conforme esta palavra reza, está escrito, não poderia estar diferente. Homens amantes de si mesmo, presunçosos, mentirosos, que prometem coisas que não podem cumprir, a fim de galgar o poder. E assim por diante. Agora, voltemos para nós. Nós, eu falo no sentido destes que se sentem crucificados do lado direito de Jesus Cristo. Nós que estamos como que até desesperados da própria vida. São Paulo disse que ele veio tamanha tribulação que ele chegou a desesperar-se da sua própria vida. Existe um cacófono na língua portuguesa em relação a Jó. E a pessoa diz, me dá o que Jó tinha. Jó tinha. Isso é um cacófono. Jó tinha. Quer dizer, a fé, a paciência que Jó tinha. Que Jó teve, possuiu. Exemplos inúmeros na Bíblia Sagrada nos mostram que tanto um lado como o outro passam por tribulações. Há, na verdade, pessoas e até mesmo amigas de Jó que não perderam fazenda, não perderam bois, não perderam camelos, não perderam filhos, não ficaram leprosos, mas onde estão eles? Eles também sofreram a grande tribulação do envelhecimento, do efêmero, do passageiro. E que infelicidade para aqueles que nunca ficaram leprosos, para aquelas que nunca foram meretrizes, para aqueles que nunca foram ladrões, salteadores, assassinos, serem pessoas de boas qualidades, ao passarem, se depararem com o inferno. Que galhardia! Que bem-aventurança! Meretrizes, ladrões, salteadores, adúlteros, entrarem no reino de Deus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que tremenda bem-aventurança! Ora,
Quantos nunca haviam assaltado? Aqueles que prendiam estão presos, e os que eram presos estão soltos. Jesus disse: as meretrizes, os ladrões entrarão antes de vós no reino de Deus, falando isto a sacerdotes, a homens intocáveis. Ah, bom, então estamos defendendo o crime, o roubo, a prostituição, essa coisa toda. Não, não é assim. Jesus disse: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Os doentes precisam de mim, e aqueles que recorrem a mim, de maneira alguma os lançarei fora. Sem dúvida alguma. Você pensou nisto? Nunca ter ficado leproso? E depois que passar, estar num estado milhões de vezes pior do que ser um leproso? Quem quisera ser uma Raabe, enquanto tinha que vender seu corpo para sustentar os seus pobres pais? Quem gostaria de ser uma Maria Madalena? Mas acontece o seguinte, que o homem se camufla em qualidades morais e por isso se perde, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O profeta desta era, diante de um quadro dos mais horríveis, desafiando, indecoroso aquele quadro diante de uma multidão, entre um homem e uma mulher, ele disse: eu não sou culpado disto, mas culpado no mínimo, culpado no máximo, eu os perdoo. O amor divino desceu naquela hora sobre aquela multidão, e as pessoas começaram a chorar, e aleijados começaram a andar, cegos enxergando. Foi um poder sem precedente, quando ele disse: eu os perdoo. Que coisa tremenda! Quanto valor nós deveríamos dar a esta hora em que estamos vivendo, quando Deus nos dá a grande oportunidade de retornarmos. O próprio Jó, no estado que estava, sempre falou que era reto diante de Deus. Nunca ele criou uma doutrina evasiva. Ele sempre falou que era reto a respeito de Deus. Seus amigos, que o tinham como pecador oculto, foram tomados por demônios. Diz o profeta na mensagem: ouvi, mas agora vejo. É aí quando o inimigo entra em quase todo amigo que você possui, e eles começam a acusá-lo. Que fim glorioso foi o de Jó. Abraão, na situação que estava, não podia jamais ter um filho, nunca, com sua esposa Sara, mas o poder transformador fez de Abraão um pai, fez de Sara uma mãe. São Pedro, bem mais tarde, escreve na sua primeira carta, capítulo 3, às irmãs, a nós, às igrejas: Sara, da qual sois filhas. Deus te abençoou. Deus me abençoou. Pensar que, embora estando como Jó, como Sansão, como Abraão,
E você vai enumerando. Resta-nos ainda a transformação dos nossos corpos abatidos para sermos conforme o seu corpo. Porque, bem ou mal, bonito ou feio, gordo ou magro, rico ou pobre, sábio ou indouto, é efêmero, é passageiro. Mas em sua alma, Deus te abençoou. Deus me abençoou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Cristo, vem iluminar meus pensamentos. Procuro há tanto tempo este abrigo, como água no deserto, quero sempre ter por perto este amigo. Cristo, tua luz é que ilumina minha vida, mostrando a estrada a ser seguida. És o amigo inseparável, és a fonte inesgotável de amor. Amigo, fonte de riqueza, amigo na abundância ou na pobreza, amigo que está sempre à minha mesa. Nunca mais te deixarei. Amigo que é o refúgio em meu caminho, tirando da estrada os espinhos. Amigo que está sempre comigo. Cristo é o meu amigo. Cristo, vem iluminar meus pensamentos. Procuro há tanto tempo este abrigo, como água no deserto, quero sempre ter por perto este amigo. Cristo, tua luz é que ilumina minha vida, mostrando a estrada a ser seguida. És o amigo inseparável, és a fonte inesgotável de amor. Amigo, fonte de
amigo na abundância ou na pobreza, amigo que está sempre à minha mesa. Nunca mais te deixo